Olá, pessoal! Mais um encontro. Na videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre um conteúdo muito importante. Observem bem os objetivos aqui da videoaula. Bom, nós vamos iniciar aqui a videoaula sobre análise dimensional. Então, os objetivos dessa aula, né, o geral, é aprender o que é uma análise dimensional, né, o que seria análise dimensional. Então, vocês vão aprender na aula de hoje. Os específicos, compreender quais são as dimensões das grandezas de base da mecânica, né? Vocês viram que a mecânica é o primeiro dos ramos da física, e a mecânica ela se subdivide em cinemática e em dinâmica. Não é isso, gente? E vão entender como encontrar a análise dimensional das grandezas físicas nesta aula. Bom, a análise dimensional. A análise dimensional ela é importante, certo? Por quê? Através dela nós vamos definir as grandezas físicas. A palavra dimensão tem um significado especial em física. Ele denota a natureza física de uma grandeza. Então a dimensão é isso aqui dentro da física, certo? Ela vai denotar essa natureza física de uma determinada grandeza física. Por exemplo, a velocidade. Ela é definida dimensionalmente em função de quê? Do espaço e do tempo. Então, ó, não importa se uma distância é medida em metros ou em pés. Ela é uma distância e dizemos que a sua dimensão é o comprimento. Então, a dimensão da distância é o comprimento. E aí, o comprimento ele vai ter uma dimensão aqui dentro da análise dimensional. Então, ó, nós temos aqui essas três letras. L maiúsculo, M maiúsculo e T maiúsculo, que são dimensões das grandezas de base da mecânica, certo? Por exemplo, o L é a dimensão para comprimento, o M é para massa e o T é para tempo, certo? Que são as grandezas de padronização básica, né? Então, L para comprimento, M para massa e T para tempo. Então, estas são as três grandezas de padronização básicas de base para fazer análise dimensional de qualquer outra grandeza física, seja ela fundamental ou derivada. Então, ó, o método de análise dimensional ele é útil para verificar as equações e para auxiliar na derivação das expressões, ok? Bom, essa tabelinha aqui mostra a quantidade, certo? O símbolo e as dimensões. Por exemplo, a quantidade de comprimento, o símbolo é um L minúsculo e a dimensão é o que? Um L maiúsculo para comprimento. Para tempo, nós temos aqui que a dimensão é um T. Para massa, é um M maiúsculo. E eu coloquei aqui para vocês essas outras dimensões, por exemplo, de força, de velocidade, de aceleração, de frequência, da aceleração da gravidade e da área. Porém, vocês vão ter que fazer e vão aprender a fazer essa análise dimensional dessas grandezas aqui físicas. A força, a velocidade, a aceleração, a frequência, a gravidade e a área, ok? Essas três aqui, elas são as bases. Comprimento é o L maiúsculo, tempo é o T maiúsculo e a massa é o M maiúsculo. Vocês vão entender melhor no exemplo que eu vou fazer agora, certo? Que é a análise dimensional da velocidade. Então, a velocidade, por exemplo, a velocidade média, ela é calculada pela variação do espaço sobre a variação de tempo. O espaço, a dimensão de espaço é o comprimento, que é representado por um L. E a dimensão de tempo é o T maiúsculo. No entanto, quando nós estamos fazendo análise dimensional, nós colocamos entre colchetes, certo? A dimensão. Por exemplo, a dimensão de comprimento, que é o L maiúsculo, coloca aqui entre colchetes. Sobre a dimensão de tempo, que é o T maiúsculo, coloca entre colchetes também. Chegamos então que a velocidade, análise dimensional, ó, entre colchetes, L sobre T ou LT.
Porém, o mais correto é essa representação entre colchetes, certo? Mas aí alguns livros também colocam essa outra representação, L sobre T. Porém, o mais correto é você colocar entre colchetes, ok? Então, aqui eu mostrei para vocês como fazer a análise dimensional da velocidade, ok? Eu vou propor essa atividade para vocês fazerem em casa. Vou colocar as atividades no Google, certo? Sala de aula. Vocês vão fazer a análise dimensional dessas grandezas físicas, do trabalho, da potência, de momento de inércia, de pressão e de massa específica. Então, para isso, vocês vão ter que pesquisar as equações dessas grandezas para poder encontrar a análise dimensional, certo? Então, eu vou propor isso lá nas atividades para vocês e aí vocês vão ter que responder a atividade. Vai valer nota. Então, essas foram as referências da videoaula. Um abraço e até a próxima videoaula.